Leitura da palavra de Deus. João capítulo 13, versículo 23 diz o seguinte: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós não estamos diante de palavras de homens. Nós estamos diante da palavra que veio da tua boca, Senhor. Nós cremos que este livro, ele tem autoridade máxima, absoluta sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E nós te pedimos nessa noite que a tua palavra faça aquilo que precisa ser feito de dentro para fora, Pai. Abre o nosso entendimento, o nosso coração. Eu oro nesse momento que o nosso coração venha a ser essa boa terra, onde a semente perfeita, que é a tua palavra, será plantada. Que toda distração, que toda armadilha de Satanás para roubar essa semente seja agora quebrado, em nome de Jesus. Mas que venhamos sair daqui diferentes da forma com a qual nós chegamos. Essa é a nossa oração. Se você crê e recebe, diga amém. 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 Esse versículo, minhas irmãs, sempre me intrigou muito. Não pelo fato do apóstolo João ter se reclinado no peito de Jesus ali na última ceia, mas pelo fato dele se referir a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Mas afinal, Jesus não amava todos os discípulos? A Bíblia, ela condena o favoritismo. Lá em Atos 10, 34 e 35, fala que Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. E em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem aquilo que é certo. A Bíblia não somente condena o favoritismo, como também nos dá exemplos de famílias que praticaram o favoritismo e colheram consequências terríveis. Você lembra de José? José, ali em Gênesis 37:3, fala que Jacó, o pai de José, o amava mais do que qualquer outro filho. E isso causou uma confusão na história de José, porque os seus irmãos o invejaram, e essa inveja fez com que eles tramassem contra a vida de José. Mas aí no último minuto eles decidiram apenas vendê-lo como escravo, e você já conhece a história de José. Mas essa era apenas uma impressão bem rápida e superficial que eu tinha quando eu lia esse texto. O discípulo a quem Jesus amava. Porque se você parar para olhar, você não vê o texto trazendo nenhuma referência de comparação. Não existe nenhum comparativo. O texto não diz o discípulo que Jesus mais amava. Se você conferir o original, não está escrito isso. Só está dizendo que era o discípulo a quem Jesus amava. Acredito que isso é um sintoma da nossa geração. Eu e você, nós somos criadas numa sociedade do politicamente correto. E é terrível, porque a nossa mentalidade já está programada para pensar dessa forma, não é verdade? Que qualquer afirmação absoluta ofende quem não é seguro de si mesmo. Não é verdade? Uma geração insegura. Se ofender com a afirmação de alguém dizendo eu sou amado, nos revela a nossa falta de identidade, não é verdade? Pois o nosso ego doente não suporta não ser o centro de todas as coisas. Uma geração que sofre daquilo que eu chamo de escassez emocional, minhas irmãs. Quando alguém diz eu sou amado, ofende o outro, porque para essa pessoa o amor é limitado, o amor vai acabar. Se o outro está sendo amado, então vai sobrar menos amor para eu desfrutar, não é verdade? A nossa mente funciona dessa forma. Se ele é amado, então eu não sou. Se ele recebe atenção, então eu fico sem atenção para mim. Não é dessa forma que muitas vezes o nosso mecanismo funciona? Como se amor, se atenção, aceitação fosse algo limitado que estivesse acabando. Olha, você pega toda a atenção que você puder, porque daqui a pouco ela acaba. E de fato, minhas irmãs, o amor, a atenção, a aceitação que o mundo tem para oferecer é limitado, sim. É finito, acaba e acaba muito rápido. As pessoas enjoam muito rápido das coisas. O mundo, ele carece do verdadeiro amor. O mundo sofre dessa falta da revelação sobre o amor de Deus. Porque quem sabe que é amado não compete por amor. Quem sabe que é amado celebra, consegue celebrar
com a aceitação do próximo. Não se ofende com a intimidade do outro, não é verdade? Aquilo que eu pensava ser arrogância da parte de João, na verdade era identidade. João sabia quem era. E isso é poderoso, minhas irmãs. Nós estamos nessa série do fruto do Espírito. Uma nova estação, amém? Uma estação de maturidade. Repita comigo, maturidade. Vocês vão ouvir essa palavra por muitas vezes nessas próximas semanas. Mas o primeiro degrau dessa caminhada diz a respeito da nossa identidade. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Em Gálatas 5, 22, 23, que lemos semana passada, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dentre todas essas coisas citadas aqui como fruto do Espírito Santo, existe uma, diga comigo, uma, que se distingue de todas as outras. E eu te desafio, qual que é essa uma coisa que se distingue de todas as outras? O amor. O amor não é apenas um atributo da natureza de Deus. Ele faz parte da sua essência. Você não encontra na Bíblia versículos que falam assim, Deus é paciência. Você encontra algum versículo? Não, fala assim que Deus tem paciência, que Deus é paciente. Você não encontra na Bíblia, Deus é fidelidade. Você encontra que Deus é fiel, ou seja, Ele pratica a fidelidade. Mas você encontra na Bíblia a seguinte frase, Deus é amor, e não somente tem amor, Ele é amor. E isso, minhas irmãs, deve significar alguma coisa para mim, para você nessa noite, de que o amor é a base para todo o resto. O amor é a base para uma identidade restaurada, minhas irmãs. É através do amor que todos os outros atributos irão fluir. Essa palavra amor é uma palavra no original, ágape. Repita comigo, ágape, para você não se esquecer. A mesma palavra aparece lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, que é o capítulo que define o que é o amor. Aparece também aqui em Gálatas 5, 22. E aparece também na primeira carta de João. Mesmo João que se intitulava o discípulo a quem Jesus amava. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, a minha tese nessa noite, minhas irmãs, é que o amor não é apenas um item dessa lista de 9 atributos, mas é a base da nossa identidade restaurada em Cristo, que nos permitirá amadurecer. Sem amor você não vai chegar a lugar algum. Vamos sair de uma vez por todas dessa bolha de insegurança que essa sociedade insiste em nos colocar e vamos desfrutar de um amor que nos amadurecerá. Amém, minhas irmãs? Para que você entenda a importância desse amor ágape atuando na vida de alguém, eu quero ilustrar contando uma história de como o amor mudou a vida de um homem. João 13, 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João, o discípulo amado de Jesus. João não era arrogante, João era seguro. Ele não era o mais amado, mas o que mais entendeu o que é o amor de Jesus. E a esse ponto que ele escreveu o Evangelho de João e todas as suas cartas, ele já não competia mais por amor. Ele repousava no amor. Não é isso que a gente acabou de ler? O tema da minha mensagem de hoje é repousando no amor de Cristo. Quantas desejam aprender a repousar nesse amor? Minhas irmãs, João escreveu 5 livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Seus livros eles foram datados como os últimos livros a serem escritos do Novo Testamento. Então, todos os outros livros já haviam sido escritos e já estavam circulando entre as igrejas. João foi o último apóstolo vivo do primeiro século da igreja, o único que não foi martirizado.
Todos os outros foram martirizados. João sobreviveu. Ele acabou sendo exilado para a ilha de Patmos, ali pelo imperador romano, onde ele recebe a revelação de Apocalipse. Eu quero que você pense comigo que João viu a igreja nascer. Ele estava ali no dia de Pentecostes. Ele viu também a igreja ser perseguida. João, ele testemunhou a morte dos seus companheiros de ministério. Você já parou para pensar nisso? João viu seu próprio irmão Tiago sendo executado, viu Pedro sendo crucificado, viu Paulo, talvez não pessoalmente, mas ele estava presente quando todos os seus companheiros de ministério estavam sendo martirizados. Deus permitiu que esse homem vivesse tudo o que viveu, para que ele alcançasse um entendimento que só quem passa na pele poderia alcançar. João, desde o início, ele inicia e encerra um ciclo. O ciclo mais importante da história da humanidade. E é com toda essa bagagem, minhas irmãs, que ele escreve esses relatos que hoje nós temos em mão. Minhas irmãs, João não era um intelectual, assim como Salomão, talvez. Ele não era forte como Pedro, ele talvez não era intenso como Paulo, mas João chegou em um ponto que nenhum deles chegaram. A testemunha fiel de tudo que aconteceu. As coisas que João viu, minhas irmãs, ninguém mais viu. Tudo que aconteceu, tudo que ele sentiu, ninguém sentiu, apenas João. São preciosas as palavras deste homem. Por ter tido esse grande privilégio de ser a última testemunha. Ele não ficou conhecido como o grande apóstolo João, não é verdade? Ele ficou conhecido como, minhas irmãs? Ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Foi o que mais falou sobre o amor. Aquele que tinha mais bagagem falou sobre o amor. Será que o amor é importante na nossa caminhada? Existe algo sobre o amor de Deus que João entendeu, minhas irmãs, que fez com que ele chegasse até onde ele chegou. Um entendimento tão necessário que fez com que Deus o preservasse vivo até o final. Isso é muito lindo. Para que essas palavras que ele carregava fossem registradas. E essas palavras não eram palavras de um aprendiz, minhas irmãs. Eram palavras de alguém que foi experimentado. As cartas, o Evangelho de João foram as últimas a serem escritas. Então você não está lidando com alguém que está começando. Você está lidando com alguém que está encerrando um ciclo. Então, quando você lê o discípulo amado por Jesus, quando ele se refere a si mesmo, não vem da arrogância de um jovem imaturo, mas vem da profundidade da experiência de um homem que viveu tudo que viveu. Toda essa bagagem para nos ensinar uma coisa: repousar no amor de Cristo. Eu dividi a vida do apóstolo João em duas fases. A fase do trovão, repita comigo, a fase do trovão, e a fase do quebrantamento. O que você quer dizer com isso? A fase do trovão, eu coloquei essa fase porque Jesus, ele chamou o apóstolo de João de filho do trovão. Você lembra disso? Lá em Marcos capítulo 3, versículo 17, ele fala que ele e o seu irmão eram filhos do trovão. E Jesus, preste atenção nisso, se refere a eles dessa forma por causa do seu temperamento. João era imaturo, João era intenso, João vai nos surpreender com todos esses relatos que a gente vai ler. E isso se deve por algumas ocasiões que eu quero te mostrar relatadas a esse João. Logo depois de João ter participado, você lembra daquele momento onde houve a transfiguração no monte? Onde Jesus escolheu apenas 3 dos seus 12 discípulos para testemunharem a glória do Cristo revelado. Foi uma experiência sobrenatural. Quem não gostaria de participar desse momento da transfiguração? E João estava lá no monte da transfiguração. Ele, Tiago e Pedro tiveram uma visão da glória de Cristo. Algo que deveria impactá-lo, mas que por causa da sua imaturidade o levou a um orgulho bobo.
Olha só, a transfiguração ela é relatada lá em Marcos, capítulo 9. Eu quero que você anote as referências, não precisa abrir, mas depois em casa você confira com seus próprios olhos. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 2, ele vai relatar o momento da transfiguração que Jesus sobe ao monte com os 3 discípulos, ok? Aí logo, um pouquinho depois, ainda no capítulo 9 de Marcos, no versículo 34, Jesus é obrigado a dar uma bronca nos discípulos porque eles estavam discutindo entre si quem era o maior entre eles. Vocês lembram dessa história? Não, porque eu sou maior, eu vou sentar, eu vou ficar aqui. E ficou aquela briga boba entre os discípulos. Jesus tem que chegar dando uma lição de moral neles. E eu imagino, me colocando no lugar de João, e talvez você concorde comigo. Ele acabou de ter uma experiência sobrenatural. Ele viu Jesus glorificado, coisas que os outros discípulos não tiveram oportunidade de ver. Qual que você acha que foi o argumento de João nessa discussão tola sobre quem era o mais importante? Ah, vocês não sabem o que eu acabei de viver com Jesus agora. Vocês nem imaginam a experiência que eu tive. É lógico que eu sou mais importante do que vocês. Senão ele não teria me escolhido para estar ali. A imaturidade, minhas irmãs, a falta de amor nos leva a transformar experiências divinas em motivo de orgulho e divisão. Eu vou repetir isso. A imaturidade, a falta de amor nos leva a fazer com que experiências divinas se transformem em motivo de orgulho e divisão. Aquilo que era para te fortalecer espiritualmente se transforma no motivo da sua queda. Minhas irmãs, experiências com Deus não provam maturidade. Você pode ter uma visão aberta do céu, você pode ver anjo descendo e subindo. Se você não tiver amor, só vai servir como uma pedra de tropeço para a sua própria queda. Meu Deus, Carla, 1 Coríntios 13, 2. Se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse uma fé que movesse montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Nada seria. Nossa, Paulo está sendo muito forte. Não, ele está sendo verdadeiro Deus. Ele pode até usar os seus dons para abençoar outras pessoas. Mas isso é o de menos, porque se for preciso, ele usa até as pedras. Entenda isso de uma vez por todas. Dom espiritual sem fruto do Espírito não vale de nada para você. E já seria suficiente se a gente parasse por aí. Mas o texto não termina aí. João continua, gente. Ele não ficou satisfeito em levar essa primeira bronca. Lá em Marcos, ainda no capítulo 9, no versículo 38, Marcos registra o seguinte: João disse a Jesus, ele põe aí no nome dele. João disse a Jesus: Mestre, nós vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. E a gente foi lá e proibiu ele de fazer isso, porque ele não era do nosso grupinho aqui. Ele não pode fazer isso. E aí Jesus fala para ele: João, isso nas minhas palavras, né? Não o proíbam. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Logo depois, ele já ter levado uma bronca, ele não contente com isso, leva uma segunda lição de moral. E aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre o sectarismo. João não bastava ser orgulhoso de coisas que foram dadas a ele por graça e não por mérito. Ele não estava no monte da transfiguração porque ele merecia, mas era a graça de Deus sobre a sua vida. Mas como se não bastasse ele se orgulhar por algo que não foi mérito dele, ele ainda agora queria se colocar numa posição de privilégio diante de algo que não cabia a ele decidir. Se não for eu que vou brilhar, então é melhor que ninguém seja liberto. Deixa esses endemoniados aí e que a gente faça na hora que Jesus nos permitir. Deixa essas pessoas cativas. Eu quero que você entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Se você deixa de ajudar alguém porque você não vai ser reconhecido, ou porque outra pessoa vai ganhar o crédito no seu lugar, estão preparadas? A verdade nua e crua é que nunca foi sobre ajudar o próximo, sempre foi sobre o seu ego. Estar ofendida porque não foi reconhecida por algo que você fez pelo outro, não é ingratidão, é orgulho do seu coração. Revisite as suas motivações, minhas irmãs. Nós, todas, precisamos. Não faça porque o seu nome vai ser aplaudido, reconhecido, engrandecido.
Faça porque vidas estão sendo tocadas e transformadas, mesmo que o seu nome nunca apareça. Mesmo que não saibam que foi você. 1 Coríntios 13:3. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Sem amor, são obras mortas, como palha queimada pelo fogo. Vão desaparecer, minhas irmãs. Carla, será que a gente está falando mesmo desse João, o apóstolo do amor? Estamos na fase do trovão. Sim, e não acabou, minhas irmãs, ainda tem mais. Jesus não chamou João de filho do trovão à toa. Marcos deixou passar, mas Lucas não. Quando você pula para Lucas capítulo 9, ele vai relatar os mesmos acontecimentos. Ele vai relatar a transfiguração, a discussão boba de quem era o maior entre eles, essa audácia de João de querer proibir outros de expulsar demônios em nome de Jesus, mas ele acrescenta o pior de todos os episódios. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51 em diante. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. E aí ele enviou mensageiros adiante dele até um povoado samaritano, a fim de fazerem preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, versículo 54, Tiago e quem? Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, você quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir esses samaritanos? Aqui eu acho que ele nem tinha mais paciência para dar banho. Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu e seguiram para outro povoado. Gente, como se não bastasse ser orgulhoso, egoísta, sectarista, agora assassino. Destilando ódio sobre os seus irmãos samaritanos, que historicamente já eram inimigos dos povos judeus. Ou seja, apenas uma desculpa para derramar toda a sua ira contra aqueles homens. Minhas irmãs, e essa é uma aplicação tão séria, que com todo o temor do Senhor eu quero compartilhar com vocês. Eu me impressiono com a nossa imaturidade, com a nossa falta de amor às vezes. Quando a gente olha para o mundo e vemos uma igreja tão imatura, que trata os de fora como se fossem inimigos. O pior, quando não destilam veneno sobre aqueles que estão debaixo do mesmo teto, contra os próprios irmãos, só porque pensam diferente. Tratando aqueles que te ofendem como inimigos mortais. Será que a gente está preparada para essa conversa? Como se de fato alguém que te machucou se tornasse automaticamente inimigo de Deus. Minha irmã, escute isso. Não é só porque te ofendeu que Deus não continua amando essa pessoa. Não é porque te feriu que Deus deixou de amá-la. Meu Deus. Mas isso é difícil de entrar no coração de alguém que ainda não entendeu o que é o amor de Deus. Não é fácil. Fácil é amar a Deus. Fácil é amar aquele que entregou a sua própria vida por você, que faz tudo por você, que realiza milagres por você. Amar a Deus é muito fácil. Difícil é amar o samaritano. Difícil é amar aquele que te ofende. Difícil é amar aquele que te deixa desconfortável. Amar Jesus, o mestre que multiplica o pão, que traz saúde para o teu corpo é fácil. Difícil é amar o inimigo. O natural meu e seu é como João. Quero te dar essa notícia, nós somos como João. O que passou no coração de João naquele momento, passa no nosso coração todos os dias. É fácil julgá-lo. Difícil é fazer diferente do que ele fez. Amar quem te fere, minhas irmãs, é fruto de quem nasceu de novo. De quem tem um coração transformado pelo amor de Deus. Aí, e eu quero encerrar essa parte, quando você pula lá para a primeira carta de João, no capítulo 3, você encontra o mesmo homem que pediu para Jesus queimar os samaritanos, dizendo o seguinte, no versículo 16, sabemos o que é amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos
dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O mesmo homem que queria separar, dividir, se orgulhar, assassinar, dizendo agora que daria sua própria vida pelos seus irmãos. O que aconteceu com João, minhas irmãs? O que aconteceu entre Lucas 9 e 1 João? Poderia ser uma ironia da parte de Deus escolher um homem desse para carregar uma verdade tão grandiosa que é o amor de Deus, mas não foi ironia, foi quebrantamento. Algo se quebrou no coração de João, entre Lucas 9 e 1 João 3, e essa é a fase que nós entramos aqui, a fase do quebrantamento. Vamos voltar um pouquinho para a mesa ali de Jesus, em João 13, 23, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Eu tenho para mim que a transformação de João começa nesse exato momento. Não nos holofotes da glória da transfiguração, mas sentado na mesa perto do coração de Jesus. A partir daquele jantar, tudo mudaria na vida deste homem. Aquilo que ele achava que era importante não seria mais importante. Aquilo que ele achava que teria valor não teria mais. Aquilo que ele considerava ser sucesso perderia completamente o sentido diante da verdade que seria rasgada diante dos seus olhos. Foi na mesa, perto do coração do mestre, que a realidade começou a aparecer diante dos olhos desse homem. Havia chegado o momento da separação, o momento da humilhação, o momento da crucificação, o momento em que João veria face a face o próprio amor encarnado. Você sabia que João, ele foi o único discípulo que não fugiu no momento que Jesus foi preso? E João acompanhou cada passo do sofrimento do nosso Senhor naquele dia. João, ele permaneceu aos pés da cruz. Ele viu Jesus sendo traído, ele viu Jesus sendo preso, ele viu Jesus sendo levado a Pilatos, sendo açoitado e depois condenado à morte, morte de cruz. João estava lá, testemunhando cada passo do nosso Senhor. Que missão pesada foi essa? Eu fico pensando comigo. Quem suportaria tal missão de ver com os próprios olhos, sentir o cheiro do sangue escorrendo, ouvir o estalo das chibatadas, ouvir o prego sendo martelado? Que grande missão foi dada a esse homem, que não prometia nada, pois o seu coração estava cheio de orgulho, de maturidade. Mas ali, diante dos pregos sendo martelados, João estava diante do Deus ágape, do Deus que é amor. E ágape não significa sentimento, não significa palavras bonitas ou promessas vazias. Ágape significa sacrifício, que é o amor em ação. E foi aquilo que João testemunhou. João testemunhou o ato mais sacrificial da história da humanidade. E eu te pergunto, como é que ele seria a mesma pessoa depois de testemunhar? O verdadeiro amor nos quebra antes de nos curar. A palavra de Deus é como uma espada que nos fere, ou talvez como um espelho que nos revela o quão doente nós estamos. É o diagnóstico que eu falei semana passada, que precisa ser encarado. Enquanto João não fosse ferido por aquela realidade, ele não mudaria, minhas irmãs. E eu fico pensando que pelo resto dos dias de João, eu acredito que não teve nenhuma noite que João foi dormir sem se lembrar da cena que ele viu. Sem se lembrar do sangue escorrendo, sem se lembrar dos pregos. A cena sangrenta marcou a vida daquele homem. Ele mostrou que é o verdadeiro amor. E eu acredito que depois disso, tudo se tornou tão pequeno e insignificante. João nunca mais foi o mesmo. Minhas irmãs, o que eu quero compartilhar com vocês, olhar para a cruz, olhar para Jesus crucificado, ensanguentado, humilhado, cuspido, é olhar o amor face a face. Isso te muda de uma forma poderosa e inexplicável. Hoje a gente vive uma apatia espiritual, minhas irmãs, uma estagnação na igreja, porque paramos de olhar para a cruz. Paramos de pregar sobre a cruz. Paramos de ensinar sobre a cruz.
Tudo que se ouve hoje nos púlpitos são experiências, emoções que só sabem gerar competição e insegurança na vida e no coração das pessoas. Diante de vocês eu provei que experiências, profecias, milagres, visões do céu aberto não tiveram o poder que a cruz teve na vida desse homem. O evangelho não é esforço, o evangelho não é privilégio, o evangelho é sacrifício. Não o seu, o dele. E é por isso, minha irmã, que você pode escutar 100 pregações sobre como a sua bênção vai chegar, sobre como você vai ser bem-sucedida e continuar sendo a mesma mulher insegura de todos os dias. Porque a experiência, a bênção, não te muda, quem te muda é a cruz. Não existe amor sem cruz, não existe amor sem sacrifício. E não é um amor romântico, é um amor sacrificial. João não fugiu da cruz porque ele estava diante do amor. E segundo as suas próprias palavras, lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 18. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor, ele afasta todo medo. O amor de Jesus transformou aquele homem. Tirou ele das trevas, do medo, da insegurança. Na cruz, minhas irmãs, é que nós encontramos identidade. O que João testemunhou mudou aquele homem para sempre. O amor que ele experimentou marcou a sua alma com uma ferida profunda que não cicatrizou. Os livros de João, eles foram escritos depois, como eu disse. E eu fiquei imaginando ele lendo o capítulo 9 de Marcos, ou o capítulo 9 de Lucas. Já parou para pensar? João lá, com os evangelhos na mão e lendo o seu próprio nome, vendo o seu pecado escancarado. Será que ele se envergonhou de ler esses relatos? Talvez o João antes da cruz se envergonharia, porque o João antes da cruz buscava identidade na aprovação dos homens. Mas o João depois da cruz, ele sabia quem o havia tirado da escuridão. Ele sabia quem havia curado o seu coração. E tudo começou, minhas irmãs, repousando nos braços do Senhor. Como ele deve ter sentido saudade desse dia. Repousar nos braços do meu mestre. O amor de Jesus. João foi um homem marcado. E ele termina o seu evangelho contando a história de Pedro, minhas irmãs. Mais especificamente, a restauração do apóstolo Pedro. Um homem, Pedro, que havia perdido a fé em si mesmo. Você lembra dessa história? Pedro havia negado Jesus, tinha desistido de si mesmo. Já não se sentia amado por Jesus. E aquela conversa que João registra, ele registra por um propósito, é uma conversa sobre amor. Tu me amas, Pedro? João, ele faz questão de não citar o seu próprio nome no livro inteiro. E todas as vezes que ele tem que falar sobre si, ele se refere como o discípulo a quem Jesus amava. Ele não decide terminar o seu evangelho com um relato triunfal da sua própria história. Ele decide colocar outro no holofote. E João termina o seu evangelho dizendo que escreveu tudo o que escreveu por um motivo. Lá no capítulo 20, versículo 31. E estas coisas foram escritas para que vocês creiam. Creiam em quê, Carla? Que Jesus não apenas faz milagres, que Ele não apenas tem poder, que não apenas ressuscitou, mas que Ele ama você. Essa foi a revelação que curou João, minhas irmãs. Não foi a transfiguração, não foram os milagres, não foi a posição apostólica que ele recebeu, foi o amor. João já não queria mais ser o maior. Ele já não queria mais competir, ele não queria mais provar nada, ele só queria repousar. E é por isso que ele não fala João, o grande apóstolo, mas o discípulo a quem Jesus amava. Não era arrogância,
era identidade, era segurança, era descanso, minhas irmãs. O que transformou aquele homem violento foi uma revelação simples que hoje está diante de mim e de você. Eu sou amado. Enquanto você não viver essa revelação, você vai continuar competindo. Você vai continuar insegura. Você vai continuar tentando provar o seu valor. Tentando merecer algo que foi dado a você de graça. Jesus nos convida hoje para esse lugar onde João estava, perto do seu coração. Um lugar de revelação. Um lugar de acolhimento, um lugar de amor. E é esse amor que hoje eu quero compartilhar com vocês. Não são as experiências, não são os holofotes, não são as conquistas, é o amor. É a sua capacidade de hoje entender que Jesus te ama. E Ele te ama, assim como Ele amou João, assim como Ele amou Pedro, assim como Ele amou cada um de seus discípulos e os amou até o fim. Fique de pé nesse momento. Minhas irmãs,